foi o mundo feito por Jesus ou por intermédio de Jesus? É uma análise que eu vou fazer aqui, baseia-se ali, por exemplo, quando você lê João, o Evangelho de João, né, capítulo 1, versículo 3. Muitas Bíblias traduziram que é por meio dele, o mundo foi por meio dele, ou por ele, né? Algumas dizem por meio dele, e são pouquíssimas versões. A maioria vai dizer que o mundo foi feito por ele. Por ele. Ou seja, colocando Jesus como sendo o criador do universo. E isso realmente não é o que as escrituras dizem. Então, o que está acontecendo, e é muito importante alertar a todos aqueles que amam a palavra de Deus, leitores da Bíblia, né? É que, visto que eu leciono os idiomas da Bíblia, eu posso dizer o que realmente está acontecendo nessa questão. E você que gosta de estudar os idiomas antigos, fazer aquela pesquisa mais aprofundada de idiomas e o que a Bíblia diz nos idiomas antigos, vai ter uma explicação clara, uma dissertação sobre esse tema. O mundo foi feito por Jesus ou por intermédio de Jesus? Vale lembrar, eu quero ressaltar que a palavra criar, o verbo criar, no grego kitizo, que aparece de Mateus até Apocalipse ali, em torno de umas 16 vezes, eu analisei todas as ocorrências, está relacionado sempre ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. No grego lá, hotheos, Deus. Jamais a Bíblia emprega o verbo criar, se referindo a Jesus como sendo o criador do mundo. As igrejas vão apresentar uma leitura totalmente diferente. A maioria das igrejas não estão seguindo a Bíblia, mas a tradição religiosa, onde eles colocaram Jesus na posição do ser supremo. É isso mesmo. Então precisamos tomar muito cuidado. Hoje existem pessoas que estão vacinadas contra textos bíblicos que falam a verdade. Elas não aceitam, elas teimam. Existe até uma paranoia de debate. A pessoa quer como que eu posso dizer, se preparar para tentar provar o contrário daquilo que a Bíblia diz. Quando alguém apresenta para ela a verdade sobre o que a Bíblia diz, ela tenta defender aquilo que ela aprendeu como tradição na igreja a qual ela frequenta. E para isso ela vai aos extremos. Ela usa de todo tipo de apoio que puder para enganar. Porque, por exemplo, uma coisa que eu quero lembrar, 1 João 5,7, nós sabemos que não é canônico, não é parte da Bíblia. Infelizmente, nas notas iniciais, nas versões padrões, por exemplo, de Erasmo, ele avisou isso aqui não é parte dos textos mais antigos e respeitados. E aí, com o tempo, a nota foi removida e ficou o texto em muitas versões da Bíblia, um texto espúrio. Então, quer dizer, alguns trinitários, os que defendem que Jesus é o próprio Deus Todo-Poderoso em forma humana, se aproveitam desses enxertos, dessas interpolações, estes lixos que foi acrescentado à palavra de Deus, à Bíblia, para defender as doutrinas da Trindade Católica. Então aqui o tema é: foi o mundo feito por Jesus ou por intermédio de Jesus? É uma análise da preposição grega de a, usada ali em, por exemplo, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, que muitas Bíblias dizem que por ele, né, por meio dele, algumas poucas versões, mas a maioria das versões dizem que o mundo foi feito por ele, por Jesus. Aí é onde entra a confusão. Além deles removerem o nome de Deus de suas versões da Bíblia, eu tenho falado muitas vezes aqui, por exemplo, a João Ferreira de Almeida, a versão usada pelos evangélicos, a Bíblia predileta deles, né, Almeida, ela na sua versão de 1819, ela traz o nome Jeová como sendo o nome do Deus Todo-Poderoso milhares de vezes. Isso eu já falei em vários vídeos, várias vezes em minhas lives. Até sugiro que vocês deem uma olhada na live. Mas aqui eu estou mostrando que eles, com o tempo, realmente removeram não só o nome de Deus, mas condicionaram suas orações, seus cultos e sua adoração à pessoa de Jesus. E hoje muitos inocentes, pessoas que não têm muito apreço pela pesquisa investigativa, têm até preguiça de ler, vão para o culto no domingo e aprendem que Jesus é o Ser Supremo. E eles veem textos a miúde mal aplicados, mal traduzidos e acabam aceitando isso como a verdade da palavra de Deus. E eles vão ter o quê? Muitos deles têm aquela mania paranoica de debate. Então é o que nós vamos ver agora. Será que o mundo foi feito por Jesus ou por intermédio de Jesus? Visto que eu leciono os idiomas antigos, nós vamos poder analisar isso de uma maneira mais detalhada, olhando especificamente o texto bíblico, né? Por exemplo, o Evangelho de João, aqui no capítulo 1, no versículo 1 ao 3, quando você vê aqui a expressão, eu vou ler e traduzir, né? Porque precisa traduzir.
Aquele que está aprendendo a ler os idiomas da Bíblia, e eu leciono esses idiomas, poderá até procurar minha pessoa para podermos fazê-lo, mas se você já conhece, melhor ainda, você vai agora se familiarizar melhor com o assunto. O texto ele diz assim, na parte final do versículo, kai theos en ho logos. E aqui a palavra theos está sem o artigo, não tem artigo indefinido em grego, então é necessário colocar um Deus. Então, um Deus era a palavra. Por que que a gente não diz que ele era o próprio Deus? Porque aqui não tem o artigo definido. Seria, o nominativo deveria ter sido usado caso Jesus aqui fosse citado como sendo o próprio Deus Todo-Poderoso. Então estaria ho theos en ho logos. Mas não é isso que nós vemos, que o Deus era a palavra. Mas aqui está theos. E aí, no caso, está numa forma indefinida. Está com a ausência de um artigo indefinido, porque não existe artigo indefinido em grego. E quando não tem existe a ausência do artigo definido, isso indica uma indefinição. Ou seja, é indefinido, é um Deus. E Jesus aqui é chamado então de um Deus. E isso é corroborado por uma versão da Bíblia para o copta, que foi feita lá no tempo do século 2 e 3 ali. O idioma copta era um idioma posterior ao hieróglifo egípcio, porque veio primeiro os hieróglifos do Egito, depois veio o demótico e por fim o copta. Era uma língua falada no norte da África, na região do Egito, e os que falavam copta, eles traduziram essas palavras do apóstolo João para o copta. Ocorre que no copta, diferente do grego koiné, você usa o artigo indefinido em copta. Então, como que a versão copta, ela colocou essas palavras e Deus, ou um Deus era a palavra? Se você olhar no texto copta, por exemplo, eu tenho aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, olha só, um artigo que eu escrevi intitulado, deixa eu ver aqui, aqui fala sobre Colossenses 1,15, mas vamos ao texto copta, que é o que eu quero ver. O texto copta de João, capítulo 1, versículo do 1 ao 14. Aqui é um artigo que eu escrevi, né? Artigo traduzido por Queruvim, Kata Iohannes. Kata Iohannes, aqui está em copta. Aqui em copta, segundo ou de acordo com João, o apóstolo, né, evangelista, ele traduziu, aliás, ele fez o texto do Novo Testamento em grego, mas isso aqui está em copta. O copta era uma língua muito conhecida no norte da África, e alguém, na época, começou a fazer o seguinte, provavelmente, até mesmo, quem sabe, o apóstolo, aliás, o evangelista Marcos, né, que escreveu o Evangelho de Marcos, ele foi morar naquela região. Dizem até que ele fundou a igreja copta, que é uma das principais, se não a maior igreja do Egito, igreja cristã copta do Egito, né? Então, em copta, o idioma copta, uma língua muito conhecida naquela região, no tempo em que o grego koiné era a língua viva, em copta você pode ler claramente, João capítulo 1, versículo 1, a frase Aio, ne unut, e era um Deus, pepshagé, a palavra. Então aqui fala um Deus e usa o artigo indefinido que existe em copta, não em grego. Em grego koiné não existia, mas no copta existia. Então eles colocaram aqui, ó, unuti, um Deus, pepshagé, a palavra. Aio era ne unuti, um Deus, pepshagé, a palavra. Essa frase em copta identifica que Jesus é chamado de um Deus no idioma que tinha o artigo indefinido. Já no idioma grego, não existia artigo indefinido, portanto ficou anartro, né? Anartro quer dizer sem artigo, ficou theos en ho logos. Quer dizer, um Deus era a palavra. O um só existe em português, existe em copta e em outras línguas, mas não existe nem em hebraico, nem em grego. Nem em hebraico, nem em grego koiné, nem em grego clássico, tá bem? Então, isso é um ponto básico que a pessoa precisa ter em mente. Aí quando chega no versículo 2, lá fala que ele estava no princípio com o Deus, quer dizer, Jesus, se ele estava com alguém, ele não era aquele próprio alguém. E aí no terceiro versículo fala, panta di autu e geneto, todas as coisas, aí usa a preposição dia aqui, abreviado di, porque vem uma vogal logo em seguida, então em vez de dia, autu, ficou di autu. O que significa di aqui? É a preposição dia, que significa por intermédio de, por meio de. Você se lembra da palavra diâmetro, não é? Diâmetro seria através do metro, ou pelo metro, né? Diálogo, dia quer dizer através, então diálogo, logos quer dizer palavra. Seria uma conversa entre duas pessoas, onde seria através da palavra. E diafragma, muito conhecida essa palavra, né? Ela carrega, todas essas palavras carregam a preposição grega dia.
Eu vou clicar aqui nela e você vai ver que vai abrir o dicionário, né, de Strong, a concordância de Strong, e a primeira definição da concordância de Strong, falando sobre a preposição de a, né, diz que é, true, através de, né? Então, true, por intermédio de ou através de, que é a mesma coisa. É o sentido da preposição, né? Então, vamos ver aqui o que mais fala-se sobre de a. Aqui, passando a rolagem aqui, descendo até o léxico de Tyre. O léxico de Tyre, Henry Tyre, era um lexicógrafo, um erudito respeitado que, debaixo do seu léxico, debaixo da palavra de a, ele fala sobre a preposição e diz que com o genitivo significa through, ou o que significa through aqui? Através de. Curiosamente, se você pegar aqui e voltar na página do Bible Hub, nessa página, e aqui a preposição de a e colocar o mouse em cima, aparece aqui bem pequeno a tradução through, por intermédio de. Então o versículo 3 não é para você traduzir todas as coisas por ele vieram a existir, por Jesus. Não, é por intermédio dele. O sentido é meio ou intermediário. Esse é o sentido. Essa página é dos evangélicos. É de trinitários, mas eles viram que a palavra de a significa através de e colocaram aqui, olha, true, tá a palavra em inglês através de, por meio de. Então Jesus é aquele por meio de quem Deus fez o mundo. Quem criou foi Deus, mas Deus usou Jesus como mestre de obras. Jesus pegou a planta e começou a fazer aquilo que Deus havia desenhado como o autor e criador. O projetista maior foi Jeová Deus. E Jesus serviu ali como um mestre de obras, que pega a planta, pega o desenho e vai então colocar em operação. Então, quando aqui coloca na versão tradução do Novo Mundo e diz que é por intermédio dele, aí sim a leitura é correta. Se você colocar por ele, conforme a versão Almeida coloca, está errado. Então, o evangélico, ele aprende muita coisa errada a partir de uma tradução mal feita da Bíblia. Removeram o nome de Deus, Jeová, das suas versões da Bíblia, conseguiram sutilmente alterar o sentido de palavras hebraicas e gregas, e a palavra diá, ela é muito conhecida. Em português, por exemplo, se eu falar diafragma. Diafragma se refere a uma membrana que divide duas cavidades. Então é como se tivesse duas cavidades e o meio aqui, o meio ou intermediário, é diafragma. O diafragma é isso, uma membrana que fica entre duas cavidades. Percebeu aí? Se eu falar diagonal, o que é um diagonal? Dia quer dizer através, por meio de. E gonia em grego significa ângulo. Então, diagonal, quer dizer, através do ângulo. Então, é óbvio que a palavra dia, ela tem o sentido, a acepção básica dela, de através, por meio de. Percebeu? E isso é a própria Bíblia que apoia. Você não precisa ser perito em hebraico ou grego para saber disso, porque se você for em Hebreus capítulo 1, lá diz o seguinte, preste atenção, olha. Deus, que há muito tempo, em muitas ocasiões e de muitos modos, falou aos nossos antepassados por intermédio dos profetas. Olha aqui, por intermédio dos profetas. Aqui mostra que Deus falou por meio ou por intermediários, né? Os profetas. No fim destes dias nos falou por intermédio de um filho. Aqui está se referindo a Jesus. Então quer dizer, Deus está de um lado e do outro está os profetas. Da mesma forma que Deus está de um lado e do outro lado está Jesus, né? E a quem Jesus, Deus, designou herdeiro de todas as coisas. Se ele é herdeiro, então ele não é o próprio que passa a herança. Então aqui já dilui o significado falso da Trindade católica, de que ele é o herdeiro, não o próprio Deus, mas o herdeiro de Deus, a quem Deus designou herdeiro de todas as coisas. E aí olha o ponto alto, e por meio de quem fez os sistemas de coisas. Então Jesus é aquele por meio de quem fez os sistemas de coisas. Quem fez? Deus, que é o sujeito principal mencionado no versículo inicial. Então, Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2 mostra que Jesus, você pode conferir na sua Bíblia, é aquele por meio de quem Deus fez o mundo. Então, é com Jesus que Deus falou, façamos o homem. Ali não era uma trindade, eram duas pessoas, porque dois já é plural. Se eu falar assim, vamos fazer, façamos, é a mesma coisa. Duas pessoas podem falar assim, uma com a outra. Portanto, foi Deus quem disse a Jesus, façamos o homem. Ali não tem nada de provar trindade com Gênesis 1, 26. Então, muitos trinitários, além de removerem o nome de Deus de suas versões, traduzirem errado a palavra de a
eles ainda interpretam errado essas passagens porque rejeitam Hebreus 1:2. Aí você lendo aqui, olha, quando diz e por meio de quem Deus fez o sistema de coisas, Jesus é por meio de quem Deus fez. Aqui não diz que é por meio de quem Deus criou. Esses pontos são muito importantes. O verbo criar é exclusiva e unicamente aplicado diretamente a Jeová, o Deus, Hotheos, no Novo Testamento. Jamais a Jesus. É só você olhar todas as 15, 16 ocorrências de quitizo, criar, no Novo Testamento, o chamado Novo Testamento, né? Então, olhando o texto grego de Hebreus 1, ali é interessante que usa a preposição dia. Fala assim, fala de Jesus, o huioi, né? Hon, a quem, eteken. Ele designou, ele quem? Deus, designou Jesus o quê? Kleronomon, herdeiro, panton, de todas as coisas. Então, se Jesus é o kleronomon, ele é o herdeiro, então ele não é o próprio criador, mas é aquele que Deus passou a ele tudo o que havia feito em vista da fidelidade que Jesus teve. Por Jesus ser fiel até a morte, quando foi ressuscitado, Deus se dirigiu a ele e disse, tu és o meu filho, Beni Atar, né? Cumprindo o Salmo 2. Ani Ayom, eu hoje, Yeletiha, me tornei teu pai. Então, ele, a partir daquele momento, Deus falou, pede-me para que eu te dê nações por tua herança. Então, Jesus era o herdeiro agora. Ele passou, então, a receber tudo isso. E aí fala que é o herdeiro de todas as coisas, panton. E aí o texto termina, Hebreus 1:2, dizendo, Dihu, por meio de quem, ou através de quem, cai também epo iesen. Ele fez, isto é, Deus, tus aionas. Então aqui fala que Jesus é aquele por meio de quem Deus fez o mundo, ou o sistema de coisas. Aqui usa a expressão di, que é a abreviação de dia. Portanto, Jesus é aquele por meio de quem Deus fez o sistema de coisas. Então isso é muito importante. Esse texto, ele tem que ser usado para interpretar João capítulo 1. João capítulo 1 não é por ele, versículo 3 ali. Se você pegar, eu vou dar uma demonstração para você. Vamos aqui, ó, em João 1, verso 3. Bíblia online, ó. Online, eu não preciso nem demorar muito, já acha aqui, ó. João capítulo 1, versículo 3, nas versões como aqui a Almeida corrigida, olha, todas as coisas foram feitas por ele. Tá errado isso aqui. A ideia no grego não é por ele, mas por meio dele. Porque a preposição, numa construção genitiva, ela tem esse sentido. Por exemplo, quando você vai aqui em João capítulo 1, versículo 3, aí você vai aqui, ó, capítulo 1, versículo 3 e clica em dia, né? Permita-me, ó, mostrar aqui para você. Dia, a primeira definição de dia já é por meio de. Through, né? Ó, através em inglês. Ó, through, através. Aí quando você vai no dicionário ou léxico de Tyre, o léxico de Tyre, ele fala sobre a preposição dia e diz, ó, no genitivo tem o sentido de por intermédio de, ó, through, através de, por meio de. Então Jesus é aquele por meio de quem Deus fez o mundo. Esse é o entendimento correto. Isso é em harmonia com o que eu acabei de mostrar em Hebreus 1:2 e em harmonia com o que nós lemos até mesmo no Copta. Meus amigos, se você olhar o texto Copta, deixa eu ver se eu acho aqui o texto Copta dessa passagem, né? O texto Copta dessa passagem que nós estamos lendo aqui. Vamos ver aqui. Por exemplo, eu escrevi um artigo falando justamente sobre isso. Esse texto aqui, ó, o texto Copta de João 1,14. Primeiro aqui usa a expressão que Jesus é um Deus, né? Aí, no versículo, tem uma parte aqui que fala, o versículo 3 mesmo, olha. Aqui fala, ó, Ebol Hituth, né? Ebol Hituth. Essa expressão, Ebol Hituth, é por meio de quem, através de quem, ou por meio dele. Aparece no versículo 3. Não aparece a expressão por ele, exatamente, não seria isso. Evol Hituth, você pode ver, eu tenho aqui um dicionário de Copta que traz essa mesma expressão, ó. Evol Hituth, né? Hituth. Evol Hituth significa o quê? Vamos aumentar aqui para você ver uma letra bem grande, ó. Evol Hituth é traduzido como pela mão, ó, by the hand of,
through, através, né? Então a ideia aqui, principal da expressão aqui, é volritud, é por meio de quem, através de quem. Então no próprio texto copta de João 1,3, eles colocaram em copta, o copta, como eu já falei, não é grego, aqui é copta, a língua muito comum no tempo de Cristo, um pouco antes de Cristo, né? E depois continuou o copta como um idioma muito falado, e eles colocaram através de, a expressão em copta não é colocando Jesus como a fonte, mas o meio. Isso esclarece ainda mais que a tradução do Novo Mundo da Bíblia, publicada pelas Testemunhas de Jeová, foi a versão que verteu corretamente o texto. Então você precisa consultar uma versão confiável, a fim de entender melhor esse assunto. E ainda nesse assunto, eu gostaria de citar alguns, eles costumam dizer que diá tem outro sentido, que é por ele, e citam Romanos 11:36, quando fala de Deus e diz que, no caso lá fala pois dele e através dele, algumas versões falam por ele e para ele são todas as coisas, se referindo ao Ser Supremo. Esse texto realmente se refere ao Ser Supremo, mas não é o uso costumeiro de diá. Aqui você vê um uso que não é o uso costumeiro, o uso mais regular de diá. Então é assim, o trinitário no desespero foi atrás de um texto onde diá tem o sentido de por ele, para tentar defender a sua tese, mas aí está o ponto. Isso é um uso não costumeiro, não é o uso costumeiro de diá. Isso eu quero alertar os que citam esse texto de Romanos 11:36. É claro que diá não significa somente por intermédio dele, significa também por. Mas a maioria dos textos, normalmente, e com o apoio de Hebreus 1:2, fica claro que Jesus é o meio de salvação e também aquele por meio de quem Deus fez o mundo. E os relatos da Bíblia demonstram isso. Por exemplo, se nós formos aqui no texto de João capítulo 11, versículo 41, fala no relato da ressurreição de Lázaro, portanto, retiraram a pedra, observe, João capítulo 11, versículo 41. Jesus levantou então os olhos para o céu e disse, Pai, eu te agradeço que me ouviste. Olha só Jesus falando, imagine a cena. O trinitário que defende que Jesus é o próprio Deus, ele vai ler isso aqui, ouvir isso aqui e vai ignorar como sendo ensino de testemunha de Jeová. Porque Jesus fala, Pai, imagine a cena, ele olhando para o céu e falando, eu te agradeço que me ouviste. Deveras eu sabia que sempre me ouves, mas falei por causa da multidão parada aqui, a fim de que creiam que tu me enviaste. Então Jesus não falou, olha, eu estou falando para que a multidão aqui creia que eu sou o próprio Deus. Não, mas de que tu me enviaste. Então aqui mostra que Jesus foi enviado por Deus. Jesus agradeceu a Deus e disse, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Então isso aqui, se Jesus fosse o próprio Deus em forma humana, como diz a doutrina católica da Trindade, então Jesus estaria fazendo um teatrinho enganoso e mentiroso. Mas Jesus não mentia, Jesus não enganava as pessoas. Será que os trinitários que defendem que Jesus é o próprio Ser Supremo, em forma humana, não se tocam? Não analisam isso aqui com cuidado? Existe uma paranoia de debate, sabe? Eles leem isso aqui, mas conseguem, na mente deles, minimizar o texto e tentar até apagar da mente deles como sendo ensino de testemunha de Jeová. Então olha até que ponto chegou a mente das pessoas. Isso mostra que não é coisa boa entrar num culto e ouvir ensinos que vêm não de Deus, mas da tradição católica, que herdou a doutrina católica da Trindade de fontes pagãs. Repetidas vezes eu tenho alertado isso para com todos que vêm aqui. Inclusive o texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 15, fala de Jesus e diz que ele é, olha aqui como nós lemos em grego, Prototokos passes quitícios, o primogênito de toda a criação. O trinitário vai dizer que primogênito aqui não é primogênito, não é o filho mais velho de jeito nenhum. E vão tentar diluir o significado da palavra primogênito aqui. Isso não é novidade, gente. Por quê? Porque, olha, as pessoas foram se desviando durante os últimos 2000 anos, desde Jesus até agora, desviando da verdade por causa da apostasia. Você vê que isso é em todo sentido. Na palavra, por exemplo, igreja. A pessoa fala, vou para a igreja agora, tchau. Isso não é correto. O povo de Deus não usa essa expressão, eu vou para a igreja. Por quê? Porque a palavra igreja, o sentido original, eclésia, ela não era usada assim. Você pode ver Filemon no versículo 1 e 2 ali na Bíblia, Filemon,
a carta de Paulo a Filémon, lá fala a igreja que está na casa de fulano, né? Então a igreja pode estar dentro de uma casa. Então a igreja se refere às pessoas. Eu já vi até alguns crentes falarem, irmão, igreja, nós somos a igreja, né? Mas eles mesmos, entre eles, falam, eu tô indo para a igreja. Quer dizer, eles falam, mas não. Então é como Jesus falou dos líderes religiosos, né? O que eles falam, né? Às vezes é certo, mas não o que eles fazem. Na prática, eles acham que igreja é o lugar lá. Até escrevem igreja batista, né? Igreja tal, igreja tal. Ali não é igreja, aquilo ali é um prédio, meu Deus do céu. Então eles diluíram, deturparam, a igreja evangélica deturpou o significado de quase tudo. A palavra Deus, por exemplo, na ideia deles, se refere só ao Ser Supremo. Na Bíblia não é assim. Nós sabemos que a palavra Deus, ela se refere a qualquer coisa ou pessoa que tem muito poder. Por isso que Jeová falou para Moisés em Êxodo 7:1, vê Moisés, eu te faço Deus. Por isso que Jesus é chamado de Deus em João capítulo 1, versículo 1, e o verbo era Deus, ou um Deus, né, da forma mais exata. Por quê? Porque Jesus ele é Deus no sentido de que ele tem muito poder, assim como Moisés era Deus, porque ele tinha muito poder. Até mesmo o inimigo da vida eterna é chamado de Theos, em 2 Coríntios 4:4, quando fala de Satanás e diz que é o Deus deste mundo, e usa a palavra Theos, Deus. Satanás também é Deus? É, de acordo com a Bíblia. Então você vê que eles diluíram o significado das palavras. Sabe, por exemplo, quando a gente mostra o texto de Colossenses 1:15, né? Que mostra que Jesus é o primogênito de toda a criação, eles vão dizer, não, o primogênito aqui é outra coisa, pelo amor de Deus. E rejeitam o significado. E se você for na Bíblia, por exemplo, você for na Bíblia Sagrada, vamos aqui fazer uma análise disso, ó. E você for no texto aqui de Apocalipse, capítulo 1. Vamos ver, Apocalipse, capítulo 1. Desculpem. O versículo é o... Não, Apocalipse capítulo 1 não. O versículo 5 aqui fala que Jesus, ele é a testemunha fiel, ó. Jesus Cristo, a testemunha fiel, tá? Então grava que Jesus é a testemunha fiel, tá? Aí quando você vai em Apocalipse agora, vamos dar uma olhada no capítulo 3. O versículo é o 14, fala da testemunha fiel e olha o que diz. E ao anjo da congregação em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, quer dizer, Jesus, o princípio da criação de Deus. Então aqui fala de Jesus, a testemunha fiel e verdadeira, conforme Apocalipse 1:5, e diz que ele é o princípio da criação de Deus. Esse é um ponto importante. Jesus é o princípio da criação, portanto, ele foi criado, porque ele é da criação. E aqui diz que ele é o princípio. O que quer dizer princípio? Começo, início. A palavra arque, usada umas 21 vezes pelo apóstolo João, todas as vezes se refere a início, começo. O trinitário vai ler isso aqui e vai dizer que não significa início, começo da criação, não. Vai diluir o significado, mas aqui é o início, é o início da criação de Deus, foi Jesus. Jesus foi o primeiro que Deus criou, é o que está dizendo. O trinitário vai tentar diluir o significado da palavra início, começo, princípio. Vai tentar dizer que é outra coisa que não princípio. Vai tentar dar uma explicação filosófica. Entendeu? Igual a palavra quando fala assim, o princípio da lei. Então eles vão tentar achar uma acepção secundária para a palavra princípio e destoar do que a Bíblia está dizendo. Você quer aceitar isso? A doutrina católica da Trindade, a tradição de homens, e fazer aquilo que Jesus falou dos falsos que invalidam a palavra de Deus por causa da tradição? Não devemos agir dessa forma. Aceite que aqui está dizendo que a testemunha fiel Jesus é o princípio, ou seja, o início da criação de Deus, ou seja, ele é parte da criação. Colossenses 1:15 diz que ele é o primogênito da criação. Eles vão tentar diluir a palavra primogênito lá. Então, gente, é muito triste a situação das igrejas chamadas cristãs. Na verdade, elas não estão ensinando a verdade sobre quem é Deus. Além do mais, eu quero destacar um ponto também importante aqui. O texto de Colossenses 1:15, no texto copta, lembra que eu falei que o idioma copta, aqui mais uma vez, olha, o título é um artigo que eu escrevi, Colossenses 1:15, no manuscrito copta e na peshita. Aqui, abordando sobre o manuscrito copta, visto que eu leciono também a leitura de textos em copta, e você poderá aprender, aqui você vai ver que o texto copta de Colossenses 1:15 não tem nada de Jesus como sendo primogênito sobre toda a criação, não existe isso. O texto copta, que foi escrito no tempo em que os apóstolos viviam, no tempo em que o grego koiné era um idioma falado
como língua internacional, e os apóstolos usaram esse idioma para escrever o chamado Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse. O texto copta, ele foi escrito na região sul, né, o copta saídico. O texto copta saídico é do 3º século, no mínimo, é cópias de textos do século II, conforme disse um erudito copta. Ali diz assim, que Jesus é o primeiro nascido da criação toda. Tá vendo, ó? Pshorpimisi intessont niven, né? É o primeiro nascido intessont niben, da criação. Intessont é da criação. Portanto, Jesus, ele é da criação. Não tem como dizer sobre toda a criação aqui em copta. Isso é uma fantasia trinitária posterior. Então tem vários aí que se alegam ser, professam ser cristãos e que estão destoando dos textos da Bíblia, estão fazendo uma releitura de textos da Bíblia Sagrada, versões totalmente adulteradas que traduzem que Jesus é o primogênito sobre toda a criação. Esse tipo de tradução é impossível para essa frase grega que aparece lá em Colossenses 1,15, quando diz que ele é o protótokos passes quitícios, primogênito de toda, passes é de toda. Genitivo bem simples, um genitivo, né, que não tem nada a ver com genitivo de subordinação, porque nenhuma das 36 ocorrências de primogênito na Bíblia inteira tem esse sentido de genitivo de subordinação, conforme dizem alguns. Isso não existe em nenhuma das 36 ocorrências da expressão primogênito de. Eu escrevi até um artigo, as 36 ocorrências ou 35 ocorrências de primogênito de, né, na Bíblia. Todas têm o mesmo sentido. O primogênito, ele é parte de um grupo. Ele é parte de um grupo. Então, tudo aqui está simplesmente coincidindo, está se encontrando e apontando a uma verdade simples e direta da Bíblia Sagrada. Que Jesus foi criado por Deus, é o Filho de Deus e não Deus Filho. Alguns gostam de falar Deus Filho, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso aí é coisa escrita em catecismo católico, não na Bíblia. Deus Filho, não existe isso na Bíblia. É o Filho de Deus. Então isso aí é uma interpretação, né, posterior, católica, que foi adotada pelas filhas da Igreja Católica e a Igreja Evangélica. Então, de fato, essa análise do texto copta que eu fiz, mostrando nos dicionários, né, elas são de grande ajuda. Você quer aprender copta? Você poderá estudar comigo curso de aramaico e também curso de língua copta para leitura. Na página que eu uso, né, você poderá aprender, você pode entrar em contato e aprender. E tenha em mente as palavras da Bíblia, gente. Quando você vai em Apocalipse capítulo 21, vamos finalizar com a leitura que mostra quem realmente é Jesus e quem realmente é Jeová. O capítulo 21, né, do Apocalipse, versículo 22, diz assim, falando aqui sobre a beleza que era, né, aquela cidade celestial, né, que foi vista pelo apóstolo, né? Então aí o versículo 21 e 22 fala assim, ó, capítulo 21 de Apocalipse. E não vi templo nela, pois Jeová, Deus, o Todo-Poderoso, é o seu templo, também o Cordeiro é. Né? E aí o 23 fala, e a cidade não tinha necessidade de sol, nem de lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus a iluminava. Então quem é que iluminava toda a cidade celestial? O sol maior, Jeová Deus. Agora Jesus, ele é uma lâmpada perto de Jeová, ele é apenas uma lâmpada. O Cordeiro é uma lâmpada, Jeová é o sol. Você acha que o Cordeiro tem mais brilho do que o sol do domínio celestial, Jeová Deus? De jeito nenhum. Jesus é uma lâmpada perto do sol, Jeová Deus. Então, voltando aqui, olha, eu até selecionei um texto aqui. Esse texto hebraico, né, é Igeret el Ha'ivrim, aqui é mensagem aos hebreus, o capítulo 1. Isso aqui foi feito uma tradução, né? Foi feita uma tradução por Delitzsch. Franz Delitzsch fez uma tradução correta para o hebraico, né? E ele fala, Elohim, Deus, Asher Diber Mikedem, que há muito falou, a mim, Rabot, muitas vezes, né?
O Vefanim, Shonim, em muitos modos, El Avotenu falou aos nossos antepassados. Beyad Haneviim, por meio dos profetas. Diber Eleinu, falou conosco. Beacherit Hayamin, nesses finais, nos anos finais. Haele Beyad Beno, por meio de seu filho. Por intermédio de seu filho. Aí, Beyad significa por meio de. Assim como Beyad Hanevim é por meio dos profetas, Beyad Beno é por meio do seu filho. Aí fala, continuando o texto, diz assim: Asher Samu Le Yoresh, a quem ele colocou como herdeiro, Kol de tudo, Vegam Asai, por meio, e também fez Beyadô, por meio dele, Etaolamin, o mundo. Aí usa a expressão Beyadô, por meio dele ou por intermédio dele na Bíblia em hebraico. Então essa versão de Delite, esse erudito aqui e tradutor, ele verteu perfeitamente o texto original em grego para o hebraico e colocou por intermédio dele Hebreus 1:2, entendendo claramente que a preposição diá tem o sentido de por meio de, ou a preposição beit em hebraico. Então fica aqui o aviso para você, né, trinitário cego que defende de um modo paranoico em debates de que Jesus é o próprio Deus e está atrapalhando as pessoas de alcançar a salvação, apagando Deus, Jeová, da mente das pessoas, de suas versões da Bíblia por remover o nome de Deus, vão pagar com sangue. Eu tenho que falar isso para você. Falar porque você acha que é brincadeira. Primeiro que as igrejas que hoje estão aí barulhando, né, esses paranoicos, youtubers, né, que estão aí, aprendem hebraico para se tornar perigoso para si e para os outros, isso vai acabar, porque vai ser proibido. Nós sabemos que o governo humano em breve vai atacar visceralmente a religião. Só a religião verdadeira permanecerá de pé. E o silêncio vai tomar conta, as igrejas não vai ter mais arrecadação, e aí a verdadeira adoração é a única que prevalecerá.